capítulo 10, do versículo 38, foi a palavra que eu li logo no início do culto, e eu quero, junto com você, compartilhar essa palavra e trazer algo de Deus para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, e o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Glória a Deus. Nesta manhã eu quero falar sobre a certeza da presença de Jesus nas nossas vidas. Como é que você pode ter essa certeza? Como é que eu posso ter essa certeza? Amém? Vamos fazer uma oração, pedir a unção do Espírito Santo, que Ele fale conosco e que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra de Deus nessa manhã. Pai, nós te bendizemos o teu nome. Tu és santo e poderoso. Eis-me aqui na tua presença, Senhor. Usa-me como instrumento em tuas mãos para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de cura, de restauração para o teu povo, Senhor. Eu te peço por aqueles que não puderam chegar por causa do frio, muitas vezes de doença mesmo, dessas viroses, dessas gripes que estão atacando as pessoas, que o Senhor guarde, abençoe cada um, livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, que foi escrito por Lucas. Lucas era um médico e que seguia Paulo. Lucas, ele não foi um dos 12 que caminhou com Jesus. Mas Lucas conheceu Jesus e ele era médico e começou a acompanhar o ministério de Paulo. E Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui ele diz que, ele deixa bem claro, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Mas ele frisa bem, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Ele deixa bem claro isso, porque Deus era com ele. Será que Deus é com você? Você já parou para refletir? Deus é comigo? Verdadeiramente Deus é comigo? Como nós podemos ficar sabendo se Deus é conosco? Nós vamos ver agora, dentro da palavra de Deus, nós vamos conferir e fazer uma reflexão com as nossas vidas. Se realmente Deus é conosco. Porque se Deus foi com Jesus, Ele pôde curar os oprimidos, Ele pôde libertar as pessoas das mãos do diabo, nós também podemos, se Ele estiver conosco. Aleluia. Em primeiro lugar, assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo, nós também fomos. Sabiam disso? Da mesma maneira que Jesus foi ungido, nós também fomos ungidos com o Espírito Santo. Lá na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele frisa, no capítulo 8 e no versículo 11, ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha aqui, o mesmo Espírito
que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós. Ele habita em você. E como isso acontece? Como é que acontece essa transformação? Como é que nós experimentamos essa manifestação do Espírito? É porque eu sou crente? Não. É porque eu nasci de novo. Não basta ser crente. Não basta frequentar uma igreja, entregar dízimos, entregar oferta, ter o título. Eu me lembro bem que John Wesley era pastor de da igreja anglicana e foi pregar para os aborígenes. E de repente ele se achava pronto, preparado para ir pregar o evangelho para os aborígenes. E quando ele estava na embarcação, Deus falou com ele: você vai converter os aborígenes. E quem vai converter você? Naquele mesmo instante, ele deixou aquela embarcação, voltou para a cidade, procurou um grupo de irmãos que trabalhava com o discipulado e disse: eu sou pastor, mas eu ainda não nasci de novo. Eu preciso saber como é que eu posso nascer de novo. E ali aqueles irmãos falaram com ele, e foi quando ele teve a experiência de novo nascimento. E o que aconteceu? John Wesley foi impactado pelo evangelho de tal maneira que trouxe um grande avivamento na Inglaterra. A Inglaterra estava num caos moral, num caos financeiro, mas ele começou os grupos chamados Clube Santo, onde reunia na universidade jovens, grupos de 8 a 12 pessoas, para estudar a palavra e colocar em prática. Um cobrava do outro, e isso trouxe um impacto tremendo naquele país. E surgiu o avivamento na Inglaterra no século XIX, através de John Wesley. Você vê como é que Deus faz quando uma pessoa é transformada, quando uma pessoa é mudada. Não tem como não dizer que Deus não é com aquela pessoa. Deus é com ele. Se Deus é com você, as pessoas vão ver a transformação. As pessoas irão ver a mudança. Você vai impactar o mundo. Você vai impactar o lugar onde você está. Você vai impactar a escola. Você vai impactar o trabalho. Você vai impactar a sua vizinhança. Onde você está, vai impactar. Porque Deus é com você. E as pessoas irão ver Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vimos aqui, conforme o texto que nós lemos, o Espírito que ressuscitou Jesus. E Paulo está falando aqui, habita em vós. No momento do novo nascimento, no momento em que eu recebo a Cristo como o meu Salvador, e realmente eu recebo de coração. Eu não recebi, por exemplo, uma vez, de uma igreja, no passado, algumas igrejas faziam isso, a pessoa ia visitar o culto, chegava lá aquele monte de irmão em cima, aceita Jesus, olha, Jesus vai voltar amanhã, e o coral cantava, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então a pessoa não aceitava Cristo. A pessoa se tornava um crente apenas pela pressão que ela sofria no culto. A pressão. E aí ficava às vezes na igreja, se acostumava com as coisas de crente, com os trejeitos de crente, mas nunca tinha se convertido. Infelizmente acontecia muito isso. Uma vez um rapaz falou assim, eu fui numa igreja ali, graças a Deus que eu não aceitei Jesus.
Tanta gente em cima de mim querendo que eu aceitasse Jesus. Graças a Deus que eu não aceitei Jesus. Eu não tenho nem noção do que é receber a Cristo. Receber a Cristo é aceitar o presente de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade. E quando eu recebo a Cristo de coração, há uma transformação. Eu me lembro que eu tinha 18 anos de idade, Guilherme, até ri quando eu falo isso, e Deus falou comigo, na porta da minha casa, eu procurei ir para a igreja. Cheguei lá numa Assembleia de Deus, a igreja pequenininha, lotada, e os irmãos pegando fogo lá, eu não entendia nada, só sei que eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. E naquela noite eu entreguei minha vida a Cristo Jesus. E quando eu cheguei em casa, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. 2. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi joguei o cigarro fora. Falei, a partir de hoje, eu não fumo mais. Peguei tudo que era porcaria que eu tinha umas revistas pornográficas debaixo do meu colchão. O meu quarto era cheio de revista pornográfica. Eu com 18 anos de idade, hoje os meninos vêem na internet, né? Mas naquele tempo, do meu tempo, era revistinha mesmo. Então a gente até comprava escondido nas bancas, ia lá, comprava e estava cheio. Peguei aquilo tudo, joguei, fiz aquele monte, um monte de coisa. Tinha uma imagem de uma santa lá que me deram, amarrada com as promessas. Joguei no meio, toquei fogo em tudo. Minha mãe, quando viu eu fazendo aquilo, falou, menino, o que é isso? O que foi? Tá ficando doido? Eu falei, não estou ficando doido. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu decidi segui-lo. E ali foi para valer mesmo. Comecei a ganhar almas para Jesus. Logo o Espírito Santo, eu fui cheio do Espírito Santo. E Deus começou a me usar para ganhar almas para Ele. Uma lembrança maravilhosa na minha vida. Graças a Deus. E até hoje o Espírito Santo queima no meu coração. Então, amados, tem como nós sabermos se Cristo está conosco? Sim. Se eu tomei a minha decisão de seguir a Cristo e a minha decisão foi honesta, foi verdadeira. Não foi para me livrar da pressão de ninguém, não foi para me esconder de ninguém, foi porque eu quis, por livre e espontânea vontade, seguir a Jesus. A partir desse momento, o Espírito Santo já vem habitar na minha vida. Já vem habitar na minha vida, a partir do momento que eu recebo a Cristo como meu Salvador. Eu nasci de novo, eu nasci no reino de Deus. Em segundo lugar, Jesus, além de nos dar o Espírito Santo, ele nos deu o poder do Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu recebi o Espírito Santo na hora que eu entrego minha vida a Cristo. E à medida que eu vou buscando a Ele de verdade, eu me lembro que eu tinha 11 dias, eu estava na igreja, 11 dias que eu entreguei minha vida a Cristo. Estava numa reunião de oração, e os irmãos falaram, vamos orar pelas pessoas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu preciso do revestimento de poder. Eu preciso transbordar do Espírito. E eu me lembro que eu fui lá para frente, quando eu dobrei o joelho, eu não vi mais nada. Desapareceu as paredes da igreja, desapareceu o teto, e eu tive uma visão extraordinária. O sol entrando dentro da igreja, e eu comecei a falar em novas línguas, cheio do poder de Deus, e não conseguia parar. Isso é o revestimento de poder. Isso me deu unção, me deu poder, me deu força para entrar na favela. Tinha uma favela chamada Vietnã, lá perto onde eu morava.
tinha Vietnã, tinha Planeta dos Macacos, tinha um monte de favela lá. Eu comecei a entrar nas favelas e comecei a pregar o evangelho. Uma vez o cara veio com um facão assim, eu não quero saber de crente aqui não. Veio com um facão para me botar para correr. E na hora Deus me deu unção, ousadia, e ele caiu de joelhos, chorando, pedindo para orar por ele, que ele queria entregar a vida dele para Jesus. Me entregou o facão, me entregou o boné e entregou a vida para Jesus. Que maravilha! Mas não é eu, é Cristo em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando em nós. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso próprio poder, mas é o poder de Deus nas nossas vidas. No primeiro lugar, o poder do Espírito Santo em nós, o que ele vai fazer? Esse poder nos capacita a praticar o Evangelho. É fácil ser crente? Não é. Se eu disser para você que é fácil ser crente, é mentira. Eu estou enganando você. Porque ser cristão é ter uma vida de renúncia. Eu vou renunciar ao mundo com os seus prazeres. Eu vou renunciar muitas vezes a mim mesmo. Eu vou renunciar muitas vezes às coisas que não são nem pecados, mas Deus quer que eu abra mão daquilo ali. Uma vez uma moça que orava constantemente pela China, Senhor, envia missionário para a China, manda missionário, abençoa os missionários que estão na China. E um dia Deus falou com ela, ao invés de você ficar orando pelos missionários da China, por que você mesmo não vai para a China? É renúncia. Renunciar às vezes a uma faculdade que você fez, renunciar à sua família, renunciar à sua cultura, renunciar ao seu país e ir para um outro país distante, diferente, pregar o Evangelho de Cristo. Só quem pode capacitar a gente é Jesus, através do poder do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16, Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, ele diz, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando eu ando no Espírito, eu não vou deixar com que a carne me domine. Tinha um rapaz lá em Planaltina, igreja do falecido pastor José Milton, amigo meu, era muito amigo meu, e o rapaz tinha um problema de cair constantemente na área sexual. E esse rapaz morava em Planaltina, trabalhava lá no setor comercial. Aí ele foi conversar com o pastor, por que você cai em pornografia, com imoralidade? Ele falou, pastor, é porque quando eu passo ali no Conic, eu sinto uma mão assim me puxando, uma mão me puxa, quando eu vejo, eu estou lá na frente do cinema, vendo filme pornográfico, vendo aquelas imagens. Aí o pastor falou assim, irmão, mas você mora em Planaltina, trabalha no setor comercial. Por que você não desce na outra parada do setor comercial? Você tem que descer ali na rodoviária para passar na frente do Conic. Então tem pessoas que brincam com o pecado, que zombam com o pecado, acham que aquilo ali não vai afetar a vida dele. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, foge dos desejos da mocidade. Eu tenho que fugir, não é ir para perto. Se você fosse uma pessoa rica e fosse contratar um motorista para levar você num determinado lugar, você fosse treinar e escolher um motorista, você ia pegar aquele motorista que andava com você numa estrada, subindo uma serra, jogando o carro para a beira do abismo, ou você ia procurar um motorista que tirasse da beira do abismo? Você ia procurar qual? Aquele que sai na alta velocidade, jogando o carro bem na beirinha do abismo, quase para cair, ou aquele que andasse mais? O que você ia procurar? O prudente, não o imprudente. Então, muitas vezes, a gente fala,
Ah, Deus, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus me ajude, mas eu também tenho que me ajudar. Minha esposa sempre fala, mas a pessoa não se ajuda, a pessoa própria não se ajuda. Então, amados, eu vou procurar andar no Espírito. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo vai me ajudar a praticar o Evangelho. Eu, quando comecei a fazer, falei, Senhor, a partir de hoje, eu quero andar na direção do Espírito Santo. Aí, primeiro, eu lembro disso que foi a primeira coisa que ocorreu, mas aconteceram outras coisas. Aí eu estava lá na rodoviária do Plano, peguei uma balinha, chupei a balinha e joguei o papel no chão. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, vem cá, é assim que você quer andar no Espírito? Sujando a cidade? Ao invés de você contribuir para a limpeza da cidade, você está sujando. Me deu uma vergonha naquela hora, eu voltei, peguei o papel de balinha e joguei numa lixeira. Ah, mas um papel de balinha, sim, um papel de balinha, mais um papel de balinha, mais um papel de balinha, é o que dessas enchentes aí que a gente vê. As pessoas jogam lixo na rua, jogam fralda para fora dos carros, jogam latinha, jogam garrafa d'água, e quando chove, aquele tudo vai para os bueiros, tampa os bueiros e dá as enchentes que nós vemos por aí. E depois a gente fica acusando o governo, que a culpa é do governo. Pois é. Então acontece muitas situações, muitas vezes, porque nós não vigiamos. Então nós temos que aprender a andar no Espírito nos detalhes, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. É uma mentirinha daqui, é uma mentirinha dali. Eu costumo falar para a pessoa, você não veio para o culto porque não quis? Pronto, você não quis ir, acabou. É, fulano estava doente, não sei quem estava no seu... Rapaz, para com isso. Você está dando material para Satanás. Está dando material para Satanás. Não fica inventando história. Você não quis ir, acabou. Né? Não precisa ficar inventando moda. Então, praticar o Evangelho não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil. É para macho e para mulher corajosa. Para homem e mulher corajoso. Não é para qualquer um seguir a Jesus. Em segundo lugar, nós vemos aqui testemunhar de Cristo. O poder do Espírito Santo nos capacita, nos dá ousadia para falar de Jesus. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então o Espírito Santo que vai me capacitar. Se eu for sozinho, eu não consigo. Se eu for pregar o Evangelho sozinho, eu não vou conseguir. Agora, se o Espírito Santo estiver comigo, eu vou falar, cheio de ousadia, com sabedoria, e vou ganhar almas para Cristo. Terceiro, o Espírito Santo em nós manifesta o poder de Deus. Como é que ele vai manifestar esse poder de Deus em nossas vidas? Marcos, capítulo 16, do versículo 17 e 18, ele diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito de Cristo habita em mim, habita em você com essa finalidade. Um monte de gente aí doente, oprimido. E nós precisamos ir até elas, ordenar que as enfermidades saiam, ordenar que os demônios larguem a vida daquelas pessoas. Tem muita coisa aí, irmãos, que a gente fica se acomodando, que é doença, mas não é não. É demônio mesmo. Uma vez uma moça chegou para ser atendida por mim no consultório. Quando ela entrou, a mulher estava com depressão. E quando ela entrou, eu vi dois demônios do lado dela, um de um lado e outro do outro. Aí, ela entrou, tudo pagou, trabalhava numa clínica. Ela pagou lá na frente. Quando ela chegou no consultório, eu falei, deixa eu falar um negócio. Você sabe que eu sou evangélico?
Ela falou, sei, eu sou pastor. Ela falou, eu sabia. Por isso que eu procurei o senhor. Ela já veio intencionada mesmo. Por isso que eu procurei o senhor. Eu falei, então você me permite, nesse momento, eu agir como pastor? E quando você sair daqui, você vai pegar o seu dinheiro de volta. Porque o que eu vou fazer aqui não se compra. Não, o senhor pode ficar com o dinheiro. Eu digo, não, estou querendo saber. Eu posso agir como pastor? Posso. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher, caiu endemoniada. Expulsei os demônios, a mulher ficou boa. Chegou em casa bem. A vida dela mudou. Ela era desviada, retornou para a igreja. Até hoje está lá servindo a Deus. Mudou a vida, o casamento dela mudou. A casa dela mudou. Tudo mudou. Porque o demônio largou ela. E eu fiz questão que ela pegasse o dinheiro de volta. Para o diabo não ficar me acusando, dizendo que eu estava cobrando o dom de Deus. Porque o dom de Deus não se cobra, não se paga. Não se paga a libertação. Não se paga para receber uma cura. Isso é engano. É espírito de engano. É mentira. É de Satanás. A palavra de Deus diz: o que recebeste de graça dai. Foi o que Jesus falou. Né? Então, o poder do Espírito Santo em nossas vidas vai nos capacitar a expulsar os demônios, a libertar as pessoas. E se o Espírito Santo está em nós estamos libertando as pessoas, é uma evidência clara da presença de Deus em nossas vidas. Eu trabalhei numa empresa uma vez, o rapaz, a esposa dele foi para o hospital, chegou lá, os médicos disseram, olha, nós vamos ou tirar a criança, ou a criança sai viva e a mãe morre, ou a criança morre e a mãe fica viva. Aí esse colega meu lá do trabalho, muitos anos atrás, chegou lá e falou para mim, irmão, me chamava de irmão, você podia ir lá no hospital fazer uma visitinha à minha esposa, porque ela teve ataque de eclâmpsia, teve não sei o quê, e está na UTI. E está correndo o risco de morrer. A criança já nasceu. Agora ela está correndo o risco de morrer. Aí eu digo, tá bom. Fui lá. Quando eu cheguei lá, a chefe da enfermagem falou, não pode entrar. Só pode entrar uma pessoa. Você que é o pai, você pode entrar. Você é o marido dela, você pode entrar. Mas outra pessoa não pode entrar. Aí eu orei ali e falei, Senhor, faz essa mulher deixar eu entrar. Aí daqui a pouco o rapaz falou assim, não, eu quero que ele entre. Aí a mulher falou assim, entre lá para fazer sua oraçãozinha. Ele, fa... ele falou, ele vai entrar que ele vai orar pela minha esposa. Entre, vai lá fazer sua oraçãozinha. Eu entrei lá, a mulher estava lá na UTI, morre, mas não morre. Na mesma hora eu senti desejo de dobrar o joelho, eu dobrei o joelho ali na UTI, fiz uma oração. Quando eu estava orando, eu senti um calor tão grande ali naquele quarto. De repente, um calor, e ela reagiu. Com 3 dias depois, ela estava em casa, recebeu alta, com a criança dos braços. Deus é fiel. É porque eu sou o bambambam? Não. É porque eu ouvi a direção do Espírito Santo. É porque Deus estava na minha vida, e Ele continua na minha vida. Glória a Deus. É que nem a história do camarada que disse que a jumenta, né? O jumentinho carregou Jesus quando entrou na cidade. Aí todo mundo, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aquela festa. Jogava palmas para ele passar, botaram tapete, botaram tudo para ele, aquele jumentinho passar com Jesus. Quando foi no outro dia, o jumentinho voltou para o mesmo lugar. Aí chegou lá, o pessoal jogaram banana, casca de ovo, pedra, e ele voltou correndo. Falou, mãe, eu não entendo esse povo. Ontem eu entrei lá, eles estavam usando, jogando palma, botaram tapete para eu passar. E hoje eles jogaram pedra, jogaram casca de ovo, jogaram banana. Aí a mãe do jumentinho falou assim, meu filho, quem era que estava montado em você ontem? Aí ele disse assim,
Ah, era Jesus. Aí a mãe falou assim: meu filho, sem Jesus você não passa de um jumentinho. Sem Jesus você não passa de um jumento. Por isso que jogaram pedra em você. Então muitas vezes a gente esqueceu o bambambam. Bam, bam. Se Jesus não estiver na vida da gente, a gente não passa de um jumento. Precisamos da presença de Jesus em nós. Amém? Glória a Deus. E para encerrarmos, Jesus prometeu que estaria sempre conosco. Mateus capítulo 28 e o versículo 20, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tem Jesus na sua vida, ele vai estar com você todos os dias, nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Tem gente que nos momentos difíceis esquece que Jesus está com ele e não clama, clama ao Senhor que ele vai te responder. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Clame a Deus, clame ao Senhor. No momento de bonança, no momento de vitória, tem outros também que quando está bem esquece de Jesus. Ele acha que tudo aquilo que ele tem, ele conseguiu por sua capacidade, por sua força intelectual, pelo seu conhecimento. Não, você conseguiu porque Jesus abriu as portas e te concedeu aquilo. Então não esqueça do Senhor, nem na bonança e nem na hora da crise. Na bonança, agradeça: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho em abundância, hoje eu tenho e eu posso ajudar outras pessoas que não têm. E na escassez, clame ao Senhor que ele vai se manifestar na sua vida. Teve um rapaz lá no Guará que orou para trabalhar na Câmara, no Senado, passou num concurso, foi trabalhar no Senado. Quando é um dia ele chega lá, bêbado caindo, que os colegas da repartição tiveram que trazer ele carregado. Aí uma pessoa falou: mas irmão, que testemunho que você deu, mau testemunho, você é um crente, um servo de Deus. Aí você faz uma dessa, envergonha, enche a cara, fica bêbado, fazendo vergonha. Aí ele, sabe o que foi que ele disse? Se Deus não quisesse que eu enchesse a cara, Deus não tinha me botado lá. Já pensou? Deus sabia que eu ia encher a cara, me botou lá então. Então tem gente que às vezes não cresce, não prospera, não vai para frente, porque às vezes ele não está preparado para receber. Tem gente que não está pronto para receber certas bênçãos da parte de Deus, né? Tiago capítulo 4 e o versículo 8, estou encerrando aqui agora, tá? Tiago 4 e o versículo 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, ele vai falando aqui, ó, procuremos a pureza, não pegar no que é nosso. O que não é meu, não é meu. Eu não vou tirar nada de ninguém, né? Então eu vou ter cuidado, vou ter zelo. Aquilo não me pertence. A mulher do outro é a mulher do outro. As finanças do outro é as finanças do outro. Os objetos que eu cheguei na casa e vi é do outro, não é meu, não me pertence. Hoje a gente vê, nós vivemos numa época que tem tanto golpe, né? É golpe para todo lado, misericórdia. A gente fica até com medo, às vezes, de ter uma conta bancária, porque é tanto golpe, mas cada vez vai piorando. E outra coisa, buscar ter um coração limpo, um coração que pense em coisas boas, um coração que não fique maldando coisa dos outros. Ah, aquela pessoa ali, não sei não. Tem gente que olha para o outro, vê de cara triste, já pensa: ah, aquela pessoa ali só quer ser.
Às vezes a pessoa está triste, nem comeu ainda. Por isso que ela está triste, está desanimada, né? E aí julgamos a pessoa. Cuidado, né? Tem um coração limpo. E concluindo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, ele está aqui. Se você ainda não quebrou o ciclo em sua vida para experimentar o melhor de Deus, esse é o momento para você quebrar. Rompa com o pecado, busque a cura das feridas interiores e a cura das enfermidades em seu corpo. Muitas vezes nós estamos com feridas na alma que nos impede de avançar. Tem gente que fala, todo mundo é falso para ele. Todo mundo é falso. O que é isso? É pessoas feridas emocionalmente. Acha que todo mundo é falso. Mede todo mundo por um nível só. Não. Cada pessoa tem sua peculiaridade. Cada pessoa tem sua individualidade. Aquele é falso, mas aquele não quer dizer que seja. Até que ele me prove o contrário, eu vou me relacionar sim. Então tem pessoas que não se relacionam. Tem mulher que todo homem não presta, aí não casa. Tem homem que diz mulher também não presta, aí não casa, fica solteiro e deixando de desfrutar da vida. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele está aqui para libertar você das influências de Satanás. Doenças, mágoas, traumas, miséria, discórdia, falta de união, contendas, soberba e vaidade. Tudo isso procede do diabo. E Deus quer quebrar hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. O que estiver atrapalhando sua vida, seja enfermidade, seja lá o que for, nós vamos orar. E Jesus vai quebrar isso na sua vida.